Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você não está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E o nosso tema de estudo de hoje é abandonar-se à providência e às vãs preocupações, que está descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, nós vamos fazer uma leitura e depois um aprofundamento sobre o que essa mensagem significa para os nossos dias atuais. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada fora ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, nós fizemos aqui a leitura da narrativa de Mateus, sobre a passagem abandonar-se à providência e às vãs preocupações. Bem, a passagem de Lucas é bastante semelhante à de Mateus, então nós vamos fazer a leitura de Lucas e em seguida faremos o aprofundamento das duas passagens aqui. Mas antes, lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem. Compartilha para mais um irmão, mais uma irmã, para que eles sejam abençoados com essa mensagem, com esse estudo. E lembrando que nós estamos promovendo aqui no nosso canal o estudo dos 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo está organizado em 4 grandes etapas. A etapa 1, da preparação, a etapa 2, do princípio da missão de Jesus, e aí já lembrando que a etapa 1 e a etapa 2, elas estão concluídas e já estão disponíveis na playlist aqui do nosso canal. Então, se você quiser assistir, pode assistir de forma programada, em sequência, a etapa 1 e a etapa 2. E nesse momento nós estamos na etapa 3, sobre o ministério de Jesus, na fase do ministério na Galiléia. Depois faremos na Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última etapa
é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Fica aqui conosco. Vamos agora à leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 22 a 31. Jesus voltou-se então para os discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que eles. Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerai os lírios, como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscais antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 22 a 31. E antes, fizemos a narrativa de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. Ambos os evangelhos tratando sobre abandonar-se à providência e as vãs preocupações. Bem, e qual é a nossa mensagem a respeito disso? A primeira coisa que pode vir na lembrança é que Jesus está falando para não se preocupar com o dia de amanhã. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho que pensar no futuro? Talvez aqui Jesus tenha trazido para nós que a gente se preocupa demais com o futuro. E o nosso presente? Você já reparou que a gente passa o nosso tempo todo carregando um passado do qual você não pode mudar? Ah, eu não deveria ter feito isso. Hoje acontece porque ontem, no passado, eu deixei de fazer, mas você não vai mudar isso. Você carrega um passado que você não tem como alterar e fica se projetando para um futuro que ainda não aconteceu. É claro que você tem que se preparar. O futuro, porém, ele não depende somente do movimento que você faz. Você vive orando a Deus, pedindo a Deus, mas você não deixa Deus operar na sua vida, porque você fica lembrando aquilo que você já fez, principalmente aquilo que você fez, que você se arrependeu de ter feito, fica pensando no que vai poder fazer e está pedindo a Deus, mas você mesmo quer alterar tudo isso. E qual a força que você tem para modificar? E aí você não vive o presente. E é no presente que você pode mudar. Mas para que as questões sejam mudadas, elas precisam acontecer. Talvez o seu passado fosse melhor se você tivesse mais concentrado no seu presente, por aquilo que você pode mudar. O que você pode mudar é o que está acontecendo hoje. Muitas vezes, o que aconteceu hoje, algumas horas atrás, você já nem consegue mudar. Se você está atravessando a rua hoje e o carro te atropelou, segundos antes desse atropelamento, a sua vida era uma. Com esse atropelamento, pode não ter nem futuro. E muitas vezes você atravessou a rua pensando no que você vai fazer amanhã. Percebe?
Então, quando o Senhor fala que não se preocupar, não ter vãs preocupações, é para que você viva o presente. Quando fala que o futuro a Deus pertence, é uma realidade. Não é comodismo, não é falta de ação. É que Deus está operando na nossa vida o tempo todo. Deixe que Deus ocupe a sua vida. Você não permite que Deus entre. Deus ele não vai invadir a sua vida. Você precisa permitir que Deus entre. E a sua oração, muitas vezes, ela já foi atendida. Você somente não compreendeu qual foi a entrega de Deus só porque ele não entregou aquilo que você pediu. Talvez aquilo que você pediu pudesse te fazer mal. E Deus é um Deus de bondade. Ele jamais vai entregar uma coisa que você pediu que ele sabe que não vai fazer bem para a sua vida. Porque a sabedoria de Deus é muito superior a nós. O que você acha que está tudo certo, Deus sabe que é um problema para a sua vida. E ele está te poupando desse problema. Tá? E a questão de se preocupar com o que é a vez de comer, tudo bem, você tem o seu alimento, mas você precisa se alimentar hoje. Lembra da oração do Pai Nosso que a gente estudou há pouco tempo aqui no nosso canal? Olha só o que Deus fala. Qual que é a oração que Jesus nos ensinou? O pão nosso de cada dia. Ele não falou o pão nosso de amanhã. Não, o pão nosso de cada dia. Ou seja, cada dia você vai ter que ter a preocupação com o seu alimento. O seu alimento você precisa dele hoje. Você precisa preparar amanhã? Ok, faça a sua compra. Mas não fique pensando no que você vai comer amanhã. O seu alimento é hoje. O pão nosso, ele é de cada dia. E aqui ele nos compara e nos coloca acima das aves do céu, que ele cuida. Todos os dias, Deus garante alimento às aves, aos animais do campo. E ele fala que nós somos mais do que as aves, do que os animais do campo. E ele os alimenta todo dia. Se nós somos mais do que aves e animais do campo, Deus não faria isso por nós? Continue orando e continue prestando atenção nas entregas que o Senhor está fazendo na sua vida e que você não está vendo. Por que você não está vendo? Porque você está preocupado com aquilo que você pediu. Mas o que Deus te deu é o que de fato vai te ajudar. Então, a fé significa acreditar em Deus. Então, se você ora e pede a Deus, permita que Deus faça a transformação que você pediu. Mas, ao mesmo tempo que você pede a Deus, você está pensando em como você vai fazer. Olha só que contraditório. Você acabou de pedir a Deus, você fala que tem fé, você está orando a Deus, aí você acaba a sua oração e você fala assim: ah, agora eu vou ver como é que eu resolvo isso daqui. Você pediu a Deus. Aquilo que está na nossa capacidade, Deus não vai fazer mesmo. Tá? Muitas vezes você não foi atendido porque você, acomodado, pediu para que Deus resolva uma questão que está ao seu alcance. Deus não vai fazer aquilo que você consegue. Até onde a sua mão alcançar é uma responsabilidade sua. Deus, ele opera no impossível, porque para Deus nada é impossível. Então você precisa fazer aquilo que você consegue, porque Deus te deu sabedoria suficiente. Se ele te colocou um desafio na sua frente, porque ele sabe que você está à altura de resolver esse desafio. Tá? Então não é sobre negligência, não é sobre irresponsabilidade, sobre imprudência. É sobre você de verdade confiar a Deus. Que aí todo dia o pão nosso de cada dia estará na sua mesa. Mas temos que ter fortaleza na fé. Como Jesus fala aqui, homens fracos na fé, que é o que somos. Nós pedimos, mas nós somos fracos na fé. Nós não acreditamos. E aqui Jesus fala: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Lembra na oração do Pai Nosso novamente, que a gente estou falando aqui porque estudamos há poucos dias aqui a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Então nós temos o tempo todo buscar o reino de Deus aqui nesse plano. Oração, ação. Então, se você busca primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, não dá para ficar em pecado
só fazendo petição a Deus. Você tem uma lista ali de demandas para Deus, e como é que é a sua vida aqui nesse mundo? Como é que é a relação com o seu próximo, com o seu irmão e com a sua irmã? Você faz a vontade de Deus? Nós somos bons em pedir, somos muito ruins em agradecer. E nós não fazemos a nossa parte. Você quer fazer um acordo com Deus, mas você não cumpre o acordo básico que Deus precisa de você aqui na sua vida. Amém? E aqui, em Mateus, a mensagem de Jesus finaliza dizendo: a cada dia basta o seu mal. Né? Parece assim, né? Nós todos os dias são maus, né? Mas a cada dia é um desafio. Né? Cada dia nós temos um desafio a ser vencido. Agora, se você ficar pensando no desafio que você ainda vai vencer no dia seguinte, sem saber que desafio é esse, é uma energia e um sofrimento desnecessário. Então, vença, a cada dia basta o seu mal, ou seja, a cada dia o seu desafio. Interprete dessa forma. Quando fala basta o seu mal, basta o seu desafio do dia de hoje. E lembra? E aí nós vamos estudar aqui, Jesus ainda vai trazendo o evangelho, quando ele fala que no mundo haveremos de ter aflições. E ele termina: coragem, eu venci o mundo. As aflições sempre virão, mas Deus te dará a força necessária para que você supere. Mas é preciso ter fé. Aqui Lucas, ele acompanha a narrativa de Mateus, ele só troca aves por corvos, né? Então aqui ele define que ave que é. Ele fala as aves do céu, e aqui Lucas ele fala dos corvos, né? Mas toda a narrativa, ela segue a mesma perspectiva de Mateus, né? Então, a mensagem aqui para nós, no dia de hoje, é mais fé em Deus, uma fé autêntica. Deus é fiel e nós somos fiéis, devemos nos dirigir a Deus sempre, porque nós precisamos de Deus na nossa vida. Mas viva o seu presente. Pare de carregar o seu passado, porque você não muda mais o seu passado. Talvez o seu passado esteja sendo muito pesado e fazendo com que você se movimente pouco no presente, preocupado com aquilo que você não resolve, porque você não vai mudar o passado. E se já não bastasse o peso do passado, você está apreensivo com o futuro que você ainda não encontrou. Então, a mensagem de hoje: cuide do seu presente para que você tenha um passado melhor do que aquele que você reprovou, porque amanhã, o dia de hoje já é passado, ok? Então, para que você tenha um dia de amanhã melhor, se preocupe com o seu presente e entregue a Deus o seu futuro. Faça a sua parte. Aquilo que não estiver no seu alcance, certamente Deus agirá, porque Deus é Pai e cuida de todos nós. Amém? Então, essas são as nossas mensagens de hoje, Lucas e Mateus, sobre abandonar-se à providência e às vãs preocupações, e vamos aí nos fortalecendo na nossa fé. Amém? Muita paz, luz, muito sucesso, prosperidade na sua vida. Amém?